Bom dia, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre produtividade em ecossistemas. Então, como a gente falou anteriormente na aula de fluxo de energia, reduzindo ao máximo o conceito da produtividade em ecossistemas, a produtividade vai ser a taxa de entrada da energia em um determinado ecossistema. Então, vai ser o quanto de energia, a quantidade de energia vai entrar em uma determinada área em um determinado período de tempo. Então, por exemplo, a gente fala na produtividade de 1 hectare de uma pastagem durante um ano. Então, é importante vocês lembrarem que a produtividade ela vai ser a taxa, ela vai ser uma medida de um processo que é a produção, ok? Então, geralmente essa produtividade ela vai se referir a taxas da produção primária, embora, como eu vou falar um pouco mais à frente na aula, nem sempre seja o caso, mas como regra geral, a gente quando fala em produtividade, a gente vai estar falando em taxas da produção primária. Bom, então para falar da produtividade em ecossistemas, é preciso falar dos seus fatores limitantes. Então aqui é importante lembrar que essa lista ela não é de modo algum extensiva, certo? São apenas alguns exemplos mais didáticos dos fatores limitantes mais comuns que nós podemos encontrar na ecologia, mas nem de longe são os únicos. Então, o primeiro fator e um dos mais óbvios é a água, certo? Então, um dos maiores fatores limitantes para a produtividade de ecossistemas terrestres. Então, em ecossistemas terrestres, os produtores primários eles têm toda uma série de adaptações para lidar com o fato de que a água ela não está tão facilmente disponível como está para os organismos em ambientes aquáticos. Isso é especialmente importante para produtores fotossintetizantes, para as plantas principalmente, porque a água ela é parte da reação, certo? Se gasta muita água na reação da fotossíntese. Então, a disponibilidade de água ela vai ser um fator limitante muito importante para a produtividade dos ecossistemas terrestres. Existe toda uma série de adaptações, como por exemplo formas diferentes de fotossíntese, como o processo de fotossíntese C4 feito pelas gramíneas, ou o processo CAM feito pelas plantas mais adaptadas mesmo a regiões secas, que minimizam a perda de água nesses ambientes onde a disponibilidade é menor. Então, a biomassa produzida em ambientes terrestres, ela é primariamente limitada pela quantidade de água disponível. Outro fator limitante muito importante são os nutrientes, especialmente os macronutrientes, que são nutrientes que são necessários em uma quantidade relativamente grande, como o fósforo e o nitrogênio. Isso porque esses elementos eles são necessários para as moléculas de armazenamento de energia e também para outras moléculas importantes, como o próprio DNA, proteínas, entre outras moléculas bastante importantes. Então, especialmente muitos ecossistemas eles possuem uma grande limitação na quantidade desses elementos numa forma disponível para serem absorvidos pelos produtores primários. Nos ambientes terrestres,
evoluiu uma série de adaptações, principalmente da microbiota do solo, que consegue suprir as necessidades dos vegetais superiores. Então, nas grandes florestas, em áreas mais bem preservadas, existe toda uma microbiota, uma associação de micro-organismos como bactérias, como fungos, que conseguem tornar esses elementos, transformar esses elementos de formas menos reativas, menos absorvíveis, em formas mais facilmente utilizadas por outros organismos, especialmente aqui no caso da gente para os vegetais superiores. Já nos ecossistemas aquáticos, essa limitação é uma coisa um pouco mais séria, porque esses organismos eles são muito menos comuns. Então, por exemplo, ecossistemas como os de mar aberto e os grandes lagos, por exemplo, mais profundos, eles são relativamente pobres em termos de produção primária. A produtividade desses ecossistemas é relativamente baixa. A exceção são justamente os ecossistemas aquáticos que têm uma ligação mais próxima com ecossistemas terrestres e que conseguem, através da matéria orgânica que é carreada desses ecossistemas terrestres, que é transportada desses ecossistemas terrestres para os ecossistemas aquáticos, eles conseguem superar esse fator limitante e suprir sua necessidade desses macronutrientes. Então, principalmente aqui, é por isso que ecossistemas das regiões costeiras, de zonas de ressurgência, onde as correntes marítimas vão trazendo os nutrientes do fundo do mar, e principalmente zonas de estuário e mangues, eles têm uma produtividade muito alta por causa dessa ligação próxima e desse influxo da matéria orgânica vindo dos ecossistemas terrestres. Por último, vamos falar aqui de um fator que é a disponibilidade de energia, que é um fator bastante interessante. Como vocês sabem, a maior parte da produtividade dos ecossistemas na Terra, ela depende da energia que vem do Sol, da energia radiante que o Sol irradia sobre a Terra e que é absorvida, transformada em parte dela em energia química pelos organismos fotossintetizantes. E esse, em uma escala global, é o principal fator limitante da produtividade dos ecossistemas. Então, é por isso que ecossistemas em zonas tropicais, que recebem uma quantidade maior de radiação solar, mais energia vinda do Sol, esses ecossistemas eles tendem a ser muito mais produtivos do que os das zonas temperadas mais distantes dos trópicos. E um tipo de ecossistema que é bastante interessante nessa questão de limitação da produtividade da entrada de energia radiante são os riachos. Então, muitos riachos de cabeceira mais estreitos em regiões florestadas, eles tendem a ser cobertos pela vegetação, o que limita bastante a entrada de energia radiante nesses ecossistemas e, por sua vez, vai limitar muito a produtividade nesses ecossistemas. Tanto que, muitas vezes, esse tipo de ecossistema ele vai ser muito mais dependente da energia que vai entrar neles na forma de matéria orgânica vinda do ecossistema terrestre do que na própria produção. Então, tudo isso que eu falei mostra que os fatores limitantes da produtividade eles são fatores muito importantes
para a estrutura básica dos processos ecossistêmicos e da estrutura das espécies que vivem nesses ecossistemas. Então aqui eu vou passar para vocês, junto da aula, do PDF, esse artigo que é bastante interessante. Acho que em português, acho que vocês vão gostar. E é isso, gente. Muito obrigado.